Olá, mamães, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Tem sido bastante desafiadores, né, esses últimos meses, últimos dias, não é verdade? Eu sou Cristiane Silva, especialista em relacionamento familiar, e o meu objetivo aqui é ajudar você a vencer esses conflitos no dia a dia, esses conflitos da relação que vem e como vem, né? Eu queria compartilhar com vocês hoje uma coisa que aconteceu comigo e eu achei assim, na hora que aconteceu, eu pensei, nossa, eu vou compartilhar isso com as mamães que com certeza vai ajudar alguém. Que seja uma pessoa, já vou ficar feliz, tá? Então, aqui em casa, outro dia, a minha filha mais velha foi brincar com meu esposo. Ela tem assim temperamento misto e um dos temperamentos é o extrovertido. E o meu esposo também assim faz umas brincadeiras com ela e que assim aflora esse temperamento. E aí só que assim, ele sabe, né? Como ele já tem maturidade, ele sabe até onde ir. Ela é criança, então assim, ela não sabe onde está o limite dela, a linha do limite, né? Do corte. Epa, eu não posso passar daqui. Ela não tem essa maturidade ainda, né? Então, outro dia à noite, ele se ajoelhou para orar antes de dormir e ele estava com uma touca, estava muito frio. E ela entrou no meu quarto, para pegar alguma coisa e na hora que ela viu ele ajoelhado lá, ela achou legal, sei lá o que deu na cabeça dela, foi lá, tirou a touca da cabeça dele, ela achou engraçado, ela achou que ele ia rir. Mas não aconteceu isso, ele ficou bravo porque ele estava orando, né? Era o momento dele com Deus. E aí ele ficou bravo e ela não esperava aquela braveza, né? Porque na cabeça dela era super legal, né? E ele é o incentivador, assim, dessa extroversão, como eu falei. Então, olha a confusão na cabecinha dela, né? E aí ela chorou demais. E aí, né, os pais de antigamente, né, e alguns pais atuais, às vezes a gente fala, não chora, porque chorar não resolve, chorar não adianta. Ou se não, antigamente, né, os pais falavam muito, engole esse choro, engole, né? E ainda mais à noite, né? Comigo isso aconteceu à noite. Então, à noite você já está cansado, você já teve um dia tenso, cheio de tantas coisas, às vezes aborrecimentos. Então, chega à noite você já não está assim com aquele gás todo para passar por certos conflitos à noite, né? Mas aí ela estava chorando e eu vi que ela estava chorando demais. E aí eu busquei considerar aquele choro. Em vez de eu ficar falando, porque tem momentos que, numa situação que não são palavras que cabe ali naquela situação. Apenas um ato de considerar, de ouvir, de abraçar. A gente precisa ter discernimento para saber separar esses momentos. Momento de falar, momento de abraçar, momento de só considerar, sabe? A gente precisa ter essa sacada. E aí eu vi que era realmente só um momento de abraçar, de considerar, ouvir e pronto, e deixar a água, né, do choro rolar. E nesse tempo, enquanto ela chorava, eu ficava ali prestando atenção e eu perguntei para ela, porque eu percebi que, assim, ele ficou bravo, ficou, mas não era para tanto, sabe? Aquela quantidade de choro, daquele jeito que ela estava ali entregue aquele choro, não justificava muito. Então eu perguntei para ela, esse choro é porque o seu pai ficou bravo ou é porque você se sentiu culpada pelo que você fez? E a resposta foi a que eu realmente achei que fosse. Ela estava se sentindo culpada, foi a culpa por ela ter feito algo que ela sabia que não deveria ter feito, mas na hora ela não controlou o impulso de fazer. Então, nós conversamos, eu expliquei para ela que a gente erra, às vezes a gente sabe que é o certo, mas mesmo sabendo que é o certo, a gente acaba errando, a gente age sem pensar, mas que não era para ela se culpar, se cobrar
tanto dessa forma, né? Simplesmente numa próxima vez procurar pensar, saber que nem no caso dele, era um momento dele, de Deus, um momento que é santo, né? Um momento que não era realmente para brincadeira. Então, eu procurei trazer depois, né, esse conforto para ela. E assim, foi muito bom, foi muito lindo, sabe? Agora, já pensou em inverso, se eu não tivesse tido essa sensibilidade de considerar, de ouvir, até para entender, porque eu poderia achar que ela estava chorando porque ele ficou bravo. Mas não era isso, era mais a culpa, né? Olha só como ela ela teve consciência do erro e isso pesou para ela mais do que o fato dele ter ficado bravo com ela, né? Então a gente precisa conhecer realmente os nossos filhos e nesse momento de conflito a gente não pode ter pressa de falar, de querer ensinar, de querer disciplinar. A gente precisa avaliar esses momentos para saber qual é a correção, a disciplina, o ensinamento mais apropriado para esse momento. Mas veja como que é importante que nós tenhamos essa ciência, esse equilíbrio para que a gente então consiga agir, proceder dessa forma. Eu já estava cansada, porque à noite a minha energia é zero, porque o meu dia é muito intenso. Mas, ainda assim, quando você acha que você não tem mais força, né? Eu já achava que eu não tinha mais, não era uma situação que eu queria que acontecesse naquele momento, já era tarde. Mas eu tirei, porque ela precisava ali de ser considerada, de ser abraçada de alguma forma, né? Eu não podia deixar aquela situação, já é tarde, amanhã a gente resolve. Não. Então a gente tira forças no momento em que a gente acha que não tem mais. Mas muitas vezes é necessário, né? A vida de mãe é isso, gente, é sacrifício. Então, semana passada a gente fez aquela caminhada, né, das mães, nesse resgate. A gente falou muito desse cuidado no último episódio, principalmente. Nós falamos desse resgate, né, desse relacionamento que a gente tem com a gente mesma. Se você não assistiu, assista, busque aí. Eu até deixei a capa igual dos episódios para facilitar de ser localizado, né? E realmente é muito importante esse relacionamento que você tem com você, porque a partir do momento que você tem esse controle para si, esse equilíbrio para si, você consegue dominar a situação à sua volta, mesmo quando você acha que não tem mais forças para isso. Tá bom? Então, esse é o tema de hoje, né? O meu testemunho, compartilhando com vocês aí uma coisa que depois, puxa vida, eu fiquei assim pensando, falei, nossa, já pensou se eu não tivesse tido esse discernimento, né? E deixar ela com esse sentimento de culpa ali, cutucando ela? Não dá, né, gente? Então, busquem cuidar de vocês, busquem esse equilíbrio, busque, sabe, fazer algo que realmente você sinta que ali você renova suas energias, porque a nossa família precisa da gente bem, porque, como diz, né, na palavra, a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola destrói. E a sábia é aquela que age com a inteligência e não com a emoção, não com o coração. Tá? Então busque essa sabedoria, busque essa força, cuide de você para que você possa iluminar toda a sua casa, toda essa família com essa luz. Tá bom? Com essa luz e com essa paz, né? Tá bom? Então, um beijo, gente. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.